Olá, o Jornal Panorama está de volta e traz para você as notícias sobre o que acontece no Legislativo Estadual. A gente começa com os destaques da última sessão ordinária da semana. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos dos deputados em plenário e tem os detalhes. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, a Comissão de Justiça pediu a permanência do prazo regimental para análise do projeto de lei que define critérios para o VAF, o Valor Adicional Fiscal. Na justificativa, o autor da matéria, deputado Rodrigo Coelho, explica que esta mudança vai trazer maior equilíbrio na distribuição de recursos entre os municípios capixabas. O projeto de lei será analisado pelas comissões de Justiça e Finanças e permanece em pauta para a próxima sessão ordinária. Voltamos ao estúdio. Mesa diretora da Assembleia Legislativa quer proibir definitivamente a cobrança de pedágio na terceira ponte. A repórter Larissa Lacerda tem mais informações sobre a proposta, que está em análise no Parlamento Capixaba. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei que tem o objetivo de acabar com o pedágio na terceira ponte. A cobrança está atualmente suspensa pelo governo do estado. A proposta da mesa diretora da casa determina ainda que qualquer tipo de cobrança a veículos automotores na terceira ponte deverá ser autorizada pela Assembleia Legislativa. Matéria em tramitação no Legislativo Estadual quer prevenir maus tratos a crianças e idosos e punir os responsáveis pelas agressões. Esse é o tema do plenário do Povo de hoje. Confira com a gente a opinião das pessoas sobre o assunto. Hospitais e clínicas do estado podem ser obrigados a denunciar imediatamente à polícia indícios de maus tratos a crianças, adolescentes ou idosos, detectados durante o atendimento médico. É o que prevê um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa. Segundo o autor da matéria, a notificação à autoridade deverá ajudar o Estado a desenvolver estratégias de prevenção e punição para futuros delitos. E o plenário do Povo quer saber o que a população pensa sobre o assunto. É um crime previsto no Código Penal. Eu acho que é interessante. Pode ser, por exemplo, que as pessoas que compõem o ambiente familiar sejam os próprios agressores e outras pessoas não estejam denunciando. Então, as pessoas que trabalham nos hospitais, nos postos, percebendo essa agressão, esses vestígios de maus tratos, eu acho interessante, sim. Eu acho muito válido, porque toda agressão tem que ser denunciada, né? E a gente deve fazer uma luta contra a violência, porque só o amor constrói. Eu acredito que tudo que seja para conter a violência é válido, né? Claro que tem que ter uma certa questão, tem a ética médica, né? Que você não pode passar essas informações para terceiros e tudo, mas de acordo, se for no caso de uma lei, eu acredito que seja válido, porque hoje os maus tratos e a violência, principalmente contra crianças, tá uma coisa absurda. Então eu acho que infelizmente a gente vai ter que apelar para essa lei mesmo, para que isso não venha acontecer, porque são pessoas indefesas, né? A partir dessa lei, as pessoas já vão ter mais atenção com as crianças, com os idosos e não vão querer fazer algo de errado, né? Pelo menos o pessoal, o médico, tem mais condições, inclusive técnicas, para identificar se o problema foi decorrente de alguma queda acidental ou alguém que bateu neles. Acho interessante isso. Eu já acho que se o médico ou o hospital ele não denuncia, ele está sendo omisso, porque já existe uma lei. Então, assim, talvez a gente fica criando leis e leis aí. Será que a gente precisa de mais leis? Dependendo do maltrato, o médico pode cometer um erro de diagnosticar isso, né? Às vezes ele diagnosticou um maltrato, mas na verdade foi uma falta de atenção. Isso todo pai ele é sujeito a acontecer. Agora, quando o maltrato é evidente mesmo, eu acho que tem que ser denunciado e isso é claro para todo mundo. Esses acidentes acontecem, mas maltrato não. A vítima, ela não tem coragem de ir na delegacia e denunciar. O médico, ele pelo conhecimento dele, ele sabe que aquilo ali foi uma agressão, ele consegue diagnosticar, né? Mas eu acho que obrigar é uma coisa meio é difícil, né? Você fala assim, você tem que fazer, porque
Se for uma denúncia anônima, tudo bem, né? Mas depois pode ser que o médico seja coagido ou aconteça alguma coisa. Então tem que pensar em tudo isso. Mas a minha opinião é favorável que o médico relate o que está acontecendo, porque criança e idoso, eles não respondem, muitos não respondem por si mais, né? E dependem de outras pessoas, parentes que cuidam. Então eu acho que é uma boa ideia. E hoje, na série da TV Alice sobre as eleições 2014, você fica sabendo sobre as determinações da legislação eleitoral referentes à divulgação de pesquisas e enquetes de intenção de voto. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu a realização de enquetes nas eleições deste ano. Apenas as pesquisas podem ser realizadas e divulgadas, desde que registradas nos tribunais regionais eleitorais. A mudança está prevista na Resolução 23.400, aprovada pelo plenário do TSE. Até as eleições de 2012, a realização de enquetes e sondagens era permitida, desde que informado que se tratavam de mero levantamento de opiniões, sem controle de amostra. As enquetes são sondagens da opinião dos eleitores e não seguem critérios e procedimentos científicos, ao contrário das pesquisas eleitorais, que atendem a uma série de requisitos formais, como metodologia e segmentação dos entrevistados. E nas eleições deste ano, elas terão novidades. A resolução do TSE, que trata do registro e divulgação das pesquisas, prevê a utilização de equipamentos eletrônicos portáteis, como tablets e similares, para a realização das pesquisas. Os aparelhos estão sujeitos a auditorias, que poderão ser realizadas a qualquer tempo pela Justiça Eleitoral. A resolução estabelece que as pesquisas de opinião pública realizadas antes das eleições poderão ser divulgadas a qualquer momento, desde que registradas no TSE pelo menos 5 dias antes da data da divulgação. Mas será que os eleitores confiam nas pesquisas? Ou as pesquisas influenciam na hora de escolher o candidato? Às vezes é muito manipulado, né? Não dá para confiar plenamente nessas pesquisas, não. As pesquisas influenciam no seu voto? Não costumo me basear em pesquisas para decidir, não. Eu procuro acompanhar realmente, né, o histórico do candidato e pesquisar realmente, né, como o trabalho que vem feito, se for o caso de um político já eleito, né, para ver se merece realmente ser reeleito, ou se for uma pessoa nova na política, eu procuro antes me informar a respeito dessa pessoa. O pessoal manipula o resultado de acordo com a conveniência de quem está patrocinando a pesquisa. Eu acho que o brasileiro ele tem muito de ir pela maioria, entendeu? Principalmente quando ele não tem ideia assim de quem votar, aí não faz uma pesquisa assim com base no passado dos candidatos e acaba indo se influenciando pela mídia, pela cabeça de outras pessoas. Primeiro que não são todas as instituições que dão a credibilidade para a gente acerca da metodologia que é utilizada, né? A respeito da quantidade de pessoas, uma porcentagem, e que é um negócio muito relativo, de acordo com as regiões, de acordo com a quantidade de pessoas, e as pessoas também elas podem mudar o voto, é uma coisa muito interna, né? A pessoa pode falar que a intenção dela é uma e quando na verdade é outra. Eu já fui entrevistada uma vez só em todos esses anos, são 58, e as perguntas são ridículas, né? E eu senti o Instituto foi direcionado. Eu vou pelo candidato mesmo, pelas propostas, entendeu? Enfim, fora isso, pesquisa não me influencia, não. Elas não são válidas, né, para realmente mostrar a real situação das eleições no Brasil. Você acha que a Justiça Eleitoral deveria proibir a divulgação dessas pesquisas na véspera da eleição? Com certeza. É uma opção muito válida, sendo que a maioria da nossa população é uma população com um baixo nível de educação e é influenciado realmente. Que aí muitas pessoas que estariam indecisas, aí já influenciaria no voto, né? E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Alice. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.